apresentar para vocês, tá bom? Estão vendo a minha tela aí, né? Sim. Tá, só estou aumentando aqui para ver se melhora a resolução aqui, que eu estou achando que ficou muito pequeno aqui. Aí eu acho que agora melhorou. Tá. Pessoal, tem um dos nossos equipamentos, né? Um principal, o mais utilizado aí principalmente dentro do centro cirúrgico, né? É o nosso tal do bisturi, né? Quem conhece o bisturi aí? Para a gente começar. Quem conhece o equipamento bisturi? Já ouvi falar, mais ou menos. Eu conheço, professor. Tá. Então, o bisturi aí nada mais é que é o quê? Se você for ver o bisturi mesmo, é aquele canivetezinho, né? Que o médico usa para fazer o corte, né? O bisturi realmente é aquele camarada lá. Ele tem uma haste metálica, né? E nele você coloca a lâmina de bisturi, né? A lâmina que corta que só danado, né? Então, o que os caras fizeram? Na antiguidade aí, os caras cortavam na mão mesmo, né? Então, não usava bisturi elétrico, né? Então, eles fizeram o seguinte, pegaram o mesmo princípio do bisturi, né? Que era aquele canivetezinho, né? Só que agora ele não tem corte, né? A caneta dele hoje não tem corte, é só uma laminazinha, né? Sem corte nenhum, não é pontiaguda nem nada. E nela você inseriu uma corrente elétrica, né? Com uma pequena tensão, né? Com isso, você consegue fazer os cortes e a hemostasia das células que são cortadas quando você faz a incisão com bisturi, tá? Então, vamos lá. O nome adequado e o nome correto, se vocês forem pesquisar, principalmente no site da Anvisa, né? Tá lá unidade eletrocirúrgica, né? Mais apelidado como bisturi elétrico, tá? Então, o nome aí, vamos falar assim, o nome comercial, o nome que todo mundo fala aí, né? É bisturi elétrico, mas o nome correto dele é unidade eletrocirúrgica. Inclusive, na Anvisa é cadastrado como unidade eletrocirúrgica. Aí vem bisturi elétrico, bisturi eletrônico, né? Bisturi microprocessado e por aí vai, tá? Eu vou deixar esse material também para vocês, né? Eu vou passar aqui, não vou falar tudo que está aqui, porque tem muita coisa aqui que é só história, né? E história vocês depois dão uma lida aqui na história do bisturi, que o que interessa para vocês mais é mostrar o circuito eletrônico e como ele funciona e os principais defeitos, tá? E eu estou vendo um vídeo aqui de uma empresa que a gente compramos alguns equipamentos deles, eles têm um vídeo de calibração de bisturi. E eu vou mostrar para vocês esse vídeo já no finalzinho, tá bom? Que o vídeo é interessante porque é uma outra coisa que vocês também têm que colocar aí, principalmente no questionário aí, é a parte de calibração de equipamento, né? Tinha que ter uma disciplina só de calibração, tá? Calibração de equipamento, verificação, porque aí fora, a maioria, principalmente na parte de engenharia clínica, vocês vão fazer poucos reparos no equipamento. A maioria mesmo é fazer calibração, tá? Então, essa parte de calibração é uma parte que é demandante agora. Todo equipamento médico que passa por uma inspeção ou por uma manutenção, você tem que fazer calibração. Eu não sei lá no David lá se eles estão seguindo essa rotina de fazer calibração nos equipamentos que passa pela manutenção. Sim, professor, estamos.
Faz, pois é, exatamente. Todo equipamento, tá? Que passa por uma manutenção, se você tiver que fazer uma intervenção técnica num equipamento médico, ele tem que ser passado, ele tem que passar de novo por uma calibração e passar também pela segurança elétrica. São as duas coisas que tem que ser feita. O equipamento chegou para você, você abriu lá, mexeu nele, você abriu o aparelho e fechou, né, sem ter que fazer nada, abriu a carcaça dele, fechou, você tem que fazer a calibração e a segurança elétrica, porque ele foi testado da última vez fechadinho, né, bonitinho, geralmente não, é obrigatório você colocar um selo nele, um selo, um lacre lá de segurança e colocar um selo com a data de calibração, quem foi o técnico que calibrou, o número da OS e o número do certificado de calibração, né? Porque nós temos a questão da rastreabilidade dos certificados, né? Então, só para vocês terem uma ideia, todo equipamento médico, né, passou por uma manutenção, tem que fazer calibração. No caso lá vou dar exemplo aí lá até do David lá, você tem um freezer de vacina, né? Aí você fez toda Exato. a qualificação, né? Lá vocês fazem a qualificação, né, o David? Na verdade, tem um técnico específico que faz. Mas sim. Pois é, aí no caso das freezers de vacina, estufa, né? Você tem um procedimento de validação da qualificação. O que significa isso? Você vai aferir a temperatura em vários pontos da incubadora, né, da incubadora da máquina de vacina, e verificar essa temperatura, se ela fica homogênea dentro da vacina. Vamos colocar, você coloca lá para a máquina ficar em 9 graus, né? Porque tem vacinas tem vacinas e vacinas, né? Então tem umas que tem temperatura menor, igual essa que veio da Pfizer aí, né? Ela tem que ficar a menos 30 graus, né? Então, quer dizer, aí você tem que pegar o freezer lá e fazer essas medições em vários pontos, né, dentro do freezer e ver se essa temperatura está homogênea dentro de todo o ambiente da máquina de vacina. Porque senão você pode ter alterações no produto, porque um está embaixo, ou está em cima, ou não está circulando o ar gelado por ele e vai danificar o produto. Aí, quando você qualifica essa máquina, você gera um certificado. E esse certificado, né, ele fica validado por 1 ano, desde que a máquina não tenha sofrido nenhuma intervenção. Se essa máquina, vamos supor que você fez essa qualificação da máquina, e daqui a 1 mês, vamos supor, daqui a 1 mês teve que fazer uma intervenção. Vamos supor que o gás lá deu um vazamento de gás, ou ela não está congelando bem, e o técnico tem que fazer uma intervenção, completar o gás, ou aumentar a pressão, diminuir a pressão. Quer dizer, você fez uma intervenção técnica, você tem que fazer a qualificação novamente, tá? Aquela qualificação que você fez anterior, ela cai por água abaixo, porque você interferiu no sistema que estava já qualificado e calibrado, né? Tá? Só para vocês terem ideia como é que é a questão da calibração, é uma coisa que vocês têm que colocar nesse questionário do Alexandre também, aí uma disciplina só de calibração, tá? A gente vai colocar isso lá, mas parte também de vocês, tá bom? O bisturi ele vai precisar do analisador para calibrar ele ou ele calibra pelo próprio equipamento? Você tem duas calibração, né? Primeiro você tem os ajustes, né? Na verdade, tem uma pequena diferença que o povo confunde com calibração, ajuste, validação, né? A calibração, o que é a calibração? Você tem um analisador, que a gente fala, né? Um analisador ou um calibrador externo, um equipamento que vai gerar uns sinais, né? Uns sinais ou umas formas de onda ou alguma resistência, né? E você vai fazer com que seu equipamento simule um certo dado que ele fornece. E esse equipamento ele vai verificar se o que o equipamento está fornecendo confere com o padrão, né, do seu analisador, né, com o padrão. Então, quer dizer, o que o aparelho tem que fornecer tem que estar dentro dessa faixa, né? Então, Então, isso a calibração é isso. Você tem um analisador, né? Ele vai analisar os dados que esse equipamento vai gerar e ver se está dentro do padrão. Isso é calibração, tá? Você só verifica se o aparelho está dentro ou não do padrão. Então, o certificado de calibração ia falar, o seu aparelho está calibrado. Então, ele não está fora dos padrões da NBR 60601 e a norma particular. Entendido, Rafael?
Não, beleza, entendi, professor. Porque eu pensava que poderia calibrar pelo próprio aparelho, entendeu? Mas Tá, tem como. aí agora já é outra coisa. Aí no próprio equipamento, vou mostrar para vocês um esquema aqui. No equipamento você faz os ajustes, tá? Você não faz calibração, você faz os ajustes, tá? Porque o fabricante ele desenvolve o equipamento e fala, ó, para que eu esteja no caso do bisturi, para que eu tenha uma onda de tantos hertz com com a frequência tal e a amplitude tal, né? E o período tal, eu faço um ajuste no trimponte aqui e verifico a tensão aqui, tal, em tal ponto tem que estar isso aqui, né? Isso é ajuste, tá? Não é calibração, é ajuste. A calibração é depois que você faz todo esse ajuste, aí você tem um analisador que ele vai verificar se o que você ajustou lá está batendo com a norma, tá bom? Eu vou mostrar isso para vocês aqui mais na frente. Então vamos lá. Aí aqui tem o princípio de funcionamento dele, tá? Unidade eletrocirúrgica, um bisturi, tá? É uma coisa. O bisturi é uma coisa bem simples, não tem bicho de sete cabeças, mas é aquele negócio. Quando você já coloca tudo isso na eletrônica, aí o negócio começa a dar uma complicada, porque você tem a parte de segurança, a parte de corrente, a, a unidade de tensão, né? A geração de RF e por aí vai, tá? Então, temos aí o efeito do corte no corpo humano, né? Os tipos de operação, né? Que é monopolar, bipolar, né? E o coagulação por argônio, tá? Aqui temos um diagrama em bloco do básico do bisturi elétrico, né? Os cuidados especiais e o aspecto de manutenção, tá? E depois eu vou mostrar para vocês um outro material aqui, que é como você faz um ajuste do equipamento. Eu vou passar isso aqui e vou mostrar aqui mais ou menos o que o equipamento faz aqui, né? Vamos embora lá. Cadê aqui? Ó? O princípio de funcionamento dele, né? Então, ó, na verdade, nada mais é do que uma corrente, né? Uma corrente com uma alta frequência, né? E uma alta potência, né? Dá um choque? Não, não dá um choque porque é alta frequência, né? Você sente você vai sentir uma queimação, né? Porque você tem uma alta frequência. O choque, você leva o choque aí, vamos lá, na rede elétrica, aí você leva um choque, por quê? Porque é 60 Hz, então você consegue sentir a corrente trafegando pelo seu corpo, né? Pelo tecido, né? Quando você aumenta essa frequência, você não consegue mais sentir essa tremulação da terra, a tremulação da carne. Na verdade, nem a carne, é os músculos, né? Que a corrente elétrica ela afeta diretamente o músculo, né? Então o músculo contrai, né? Então, quando você aumenta a frequência, você já não consegue mais sentir essa tremulação. Por quê? Porque o músculo ele tem uma frequência, né, de trabalho. Se você aumenta essa frequência de trabalho, o músculo não consegue captar mais isso. Por isso que você não sente choque com alta frequência. Você vai sentir uma queimação, porque a frequência é muito alta, né? E você tem uma alta potência de saída. Então, ele vai ter uma alta frequência com alta potência. Então, com isso, vai aquecer aquele local, né, e queimar, tá? Então, o objetivo aí é produzir um aquecimento local, né, instantâneo e controlado, né? E com isso realizar o corte ou hemostasia, né? Hemostasia é o tal falado coagulação, tá? Porque quando você corta uma pele, né, uma carne, né, um tecido, o que acontece? Você está cortando células, né? Essas células, vamos supor que uma pele intacta, né? Ela tá então com as suas células todas, vamos supor que embaixo da pele você tem várias bolinhas, né? E essas bolinhas estão todas lá intactas, cheias de sangue, né? Quando você corta, o que acontece? Você corta essas bolinhas no meio, né? E quando você corta essas bolinhas começam a derramar o sangue que está dentro dela. Aí a hemostasia é exatamente isso, a coagulação. Ela vai e cauteriza essas bolinhas, faz com que essas bolinhas se destroem e deixa as bolinhas mais internas, né, intacta, com isso para de sangrar. O que sangra são as células que foram cortadas. Tranquilo? Pode ser que eu vou falar alguma coisa diferente da Tatiana e do Alessandro, porque eu vou logo direto para o assunto na prática mesmo, tá? Mas é só o jeito de falar. No final é tudo igual, tá bom? Então, nós temos aí a hemostasia, né? Então, o efeito da corrente elétrica, né, pelos tecidos vivos, né, são determinados por fatores relacionados como, né, a impedância da pele, né? Então, quer dizer, depende da pele,
a umidade da pele e a condutividade térmica, né? E como a corrente elétrica utiliza a intensidade e a frequência da onda, né? A impedância, né, que nós temos, né, que é a relação, né, da pele, porque você tem que ter um retorno, né? O eletrodo, a gente fala que o eletrodo ativo, que é o bisturi, ele vai em contato com a pele, então eu tenho uma resistência do corpo, né? Então o corpo vai virar uma resistência que mais na frente eu vou mostrar para vocês o circuito que é gerado quando a gente liga o paciente, está fazendo a utilização do bisturi, que é o que? Um circuito RL, né? RLC, tá? Então aqui nós temos aí uma impedância, né? Que é a relação entre a queda de tensão através de um elemento de circuito, né? Por exemplo, o tecido, né? Que a gente acabou de falar, e a corrente que atravessa esse tecido, né? E a unidade de impedância, né? Como você já conhece, é o ohms, tá bom? Então, geralmente a impedância da pele, né? Fica praticamente aí em 300 ohms, tá? Mais ou menos isso aí. Então, como que funciona, né? Então, o principal efeito do bisturi é o quê? A dissecação eletrocirúrgica, né? A secagem térmica, né? Então, a partir de uma alta frequência, né? Porque aqui eu estou, na verdade, queimando, porque eu tenho uma alta frequência, né? Uma alta tensão, então com isso vai subir a temperatura e fazer com que queime a pele, né? Então, queimando a pele, né? O nosso efeito térmico, né? Então, eu vou ter uma passagem de corrente por essa pele, né? Entre o meu eletrodo, tá bom? Então, aí, dependendo do tipo de corte, né, eu posso aumentar a potência dele. Eu tenho um corte, mais na frente eu vou falar dos tipos de corte, tá? Então, depende da potência e do tipo de, de modo que você está usando. Se é o modo bipolar, monopolar, tá? Você vai usar uma potência adequada. E também tem um tipo de eletrodo, né? No caso dessa imagem aqui, nós temos aqui um eletrodo de bolinha, né? E tem o tipo faca angulada. Mais na frente também vou mostrar isso aí para vocês. Que tudo depende do tipo de cirurgia, tá? Então, o corte cirúrgico, como é que ele funciona? Ó, aqui eu tenho a lâmina de bisturi, tá? Ela é uma lâmina meia pontuda, mas ela não tem o corte, tá? É só uma faquinha sem. Imagina uma faca, né, pequenininha, sem corte, tá? O que vai cortar é a frequência que ela vai gerar mais alta potência, tá bom? Então, ó, as células são aquecidas, né, tão rapidamente que explodem, né, devido ao calor, deixando uma cavidade. O calor é dissipado, né? Então, como é muito rápido, ele não se propaga para a vizinhança, então com isso só queima aquelas células que estão próximo à lâmina. As que estão mais internas não vai ser queimada, né? Então, o corte do tecido é obtido pelo centelhamento, né? O eletrodo não toca no tecido, porque há um centelhamento, tá? Depois eu vou pegar um vídeo e mostrar para você um centelhamento do bisturi, né? E usa o eletrodo dependendo da área, né? Ou dependendo do tipo de tecido. Se você vai cortar uma carne, um músculo, é um tipo é uma potência que você vai utilizar. Se você vai cortar um tecido mais mole, no caso do fígado, né, é uma outra potência. Se você vai cortar aí, vamos falar, a gente já falou do músculo, né? Então tem o músculo, tem o fígado, então dependendo do tipo de tecido que você, ou do órgão que você vai trabalhar, né? Você vai usar um tipo de potência diferente ou um tipo de eletrodo, né? Nesse caso aqui, um eletrodo tirando um tumor, né? Então ele usou um eletrodo de argola, né? Isso aqui é mais usado numa pinça de laparoscopia, né? Então o bisturi também ele é utilizado nas pinças de laparoscopia. Conecta lá no cabo, né? E aqui sai a tensão. E aqui eu tenho a câmera, né? Para poder visualizar o que o médico está fazendo. Tá? E o outro é a fulguração ou eletrocirúrgica, que é o quê? A própria coagulação, né? A coagulação, como eu falei, ele gera aqui uma pequena corrente, né? Em cima do tecido que está sendo tratado, né? Então, com isso, está tendo um sangramento maior, então ele vai e faz uma hemostasia nesse tecido, né? Fazendo com que as células que estão sangrando, né? Se cessam, né? Secando elas, né? E deixando o tecido bem mais fácil do médico trabalhar. Então, com isso, reduz até a limpeza da pele, porque
você não precisa nem de colocar gases, porque automaticamente ele fulgura todo o sangue, né? Aí tem os outros modos, né? Que é o quê? Blender, né? Aí tem bisturi que tem Blender um, 2, 3, 4, né? O Blender nada mais é do que o quê? É o bisturi, é o corte com o Blender, né? Então, o bisturi ele vai fazer o corte e vai aplicar um pouco da coagulação, né? Então, com isso, você pode tanto cortar como já fazer a cauterização. Então, você corta e já cessando o sangue automaticamente, tá? É o tipo de blender. Aí, dependendo também do tecido que o médico vai fazer, você tem a intensidade do blender, tá? Se é o blender um, 2, 3, depende muito do tipo de tratamento de cirurgia que vai ser efetuada e o tipo de tecido, tá? Tem uns tecidos que sangra mais, outros tecidos que sangra menos, e tem alguns tecidos que não sangra nada, tá? Então aqui, ó, é um modelo de corte que é feito, aqui é uma carne, um bife normal, né? Se a gente tivesse no laboratório, a gente ia fazer isso aqui. Cada um comprava aí 1 quilo de picanha, né? E a gente fazia os cortes lá com bisturi, né? Ia ficar legal, né? Aí depois a gente só ia pro churrasco. Então pode cortar aqui, tá vendo? Tem uns cortes perfeitos, tá? Só para você ver como é que é o corte do bisturi na pele, tá? E aqui eu tenho as formas de onda, né? De cada corte, de cada modo do meu bisturi. Então aqui eu tenho a senoide contínua, que é o corte propriamente dito, tá? Então aqui eu tenho uma senoide intermitente, né? E uma senoide intermitente amortecida, que é o quê? Já é a coagulação. A coagulação eu tenho um trem de pulsos, né? Na verdade, a gente chama aqui um trem de pulsos, né? Com determinado tempo, tá? Exatamente para poder fazer a coagulação, tá bom? Então, no osciloscópio a gente consegue ver essa forma de onda. E essa forma de onda aqui, Rafael, é o que a gente faz o ajuste, tá? Tem que ajustar essa frequência, né? Essa frequência, esse intervalo aqui de tempo sem funcionamento da onda, né? A gente calcula, a gente ajusta esse tempo e ajusta a forma de onda e a amplitude dela, tá? No caso da senoide amortecida, né? Também exatamente, tem que ter esse formato, né? Aí para cada bisturi fabricada, aí o cara vai dar lá na ficha técnica, né? Ele vai dar quanto que é a amplitude, né? Qual é o período, qual o intervalo sem ter atividade no eletrodo, né? Tudo isso é calculado, tá? No caso do Blender, o que o Blender vai fazer? Ele, igual eu falei para vocês, ele vai ele vai tanto cortar, né, quanto aplicar a coagulação, né? Então ele pode fazer essa corte e coagulação alterada, ele corta, coagula, coagula, corta, coagula, coagula. Ou então ele pode colocar todo mundo junto, né? Então aqui ele corta, coagula, tudo junto aqui, né? Então aqui depende do Blender, se vai ser o Blender um, 2, 3, aí cada um tem uma forma de onda, tá? Não é bagunçado, não. Tá bom? Então, deixa eu ver aqui. Como é que funciona, então, o bisturi? O bisturi é um circuito fechado, né? Então, eu tenho aqui a minha unidade eletrocirúrgica, tá? Eu tenho o eletrodo de retorno, que é o eletrodo terra, tá? O eletrodo terra, ou então, muito o povo chama aí de placa terra, tá? O eletrodo de dispersão, né? Que é o eletrodo de retorno. Esse eletrodo é colocado nas costas do paciente, ou na coxa, ou na perna, né? Depende do tipo de cirurgia, tá? O ideal é que o eletrodo fica sempre mais próximo do eletrodo ativo, que é a caneta, né? No caso aqui, tá? Por quê? Para ter uma melhor fluidez dos elétrons, né? Porque você está injetando aqui uma corrente elétrica com a tensão, né? Isso aqui tem que ter um retorno, senão esse eletrodo não funciona, só vai dar uma queimação e você não vai ter um corte perfeito, né? É aqui onde dá os maiores problemas do nosso bisturi, tá? Essa placa de retorno, antigamente, né, até hoje, tem hospital que usa só uma placa terra, não bipartida, e essa placa terra, ela não fica encaixada direito nas costas do paciente e gera aqui dentro um capacitor, né, entre a pele do paciente e o eletrodo, né? Vamos supor, a pessoa tem uma lordose aqui, então ela tem uma curvatura na coluna, né? Que essa placa não se encaixa direito nas costas. Aí você imagine essa placa, né? No colchão
e as costas do paciente tendo um espaço entre a placa e as costas do paciente, vai ficar tipo um buraco, né? Um espaço sem fixação, né? Sem a pele estar colada totalmente no eletrodo. Então eu vou ter o quê? Eu vou ter uma tensão, né? Uma resistência que é a da pele e a capacitância desse dielétrico que vai gerar aqui, né? Que vai ter um espaço, né? Então vou criar um dielétrico. Então aqui vai queimar, em vez antes de passar por eletrodo terra, vai gerar uma alta temperatura aqui e queimar a pele do paciente. É por isso que acontece muita queima de paciente em procedimento cirúrgico, né? Esse é um dos maiores problemas dos bisturi, tá? E o culpado aqui é o médico, viu? Que não colocou. E a gente tem que tomar cuidado, porque isso aqui gera ações na justiça e vocês podem ir falar lá como da capa preta, para dar uma explicação por que o bisturi queimou o paciente. Então, basicamente, o bisturi é isso aqui, ó. É uma unidade de tensão, né? Alta tensão e frequência, tá? Com baixa corrente, tá? Um eletrodo ativo, por onde passa a minha tensão, e um eletrodo de retorno, tá? Então, aqui eu tenho o efeito, né, da intensidade de corrente, né? Você pode ver que a corrente aqui é muito pequena, tá? É de entre 1 e 10 miliamperes, no máximo aqui 4 amperes, né? Mas essa corrente aqui é no caso de uma atividade que interfere no coração, né? Então, quer dizer, correntes maiores que 10 microamperes, né, pode causar uma fibrilação ventricular. E o paciente pode dar uma parada na sua mão, tá certo? Então, aqui tem algumas intensidades que o bisturi tem que fazer a segurança do paciente, tá bom? Então, o efeito da fibrilação é esse aqui, ó. Eu tenho aqui a minha corrente em miliamperes, tá? E a duração do choque, né? Mas como eu falei para vocês, como é uma alta frequência, né? Você não vai ficar igual 220 e 110, você vai ficar grudado, né? Porque é uma alta frequência, tá? Então, né? Aqui eu tenho minhas curvas de frequência em relação, né? Em relação à corrente, né? Então, quer dizer, se eu tenho aqui uma corrente baixa aqui de 20 miliamperes, né? Então eu tenho essa faixa de frequência, né? Então, mais ou menos aqui, ó, 1 kHz, né? Então, tá variando aqui, 1 kHz, 25 kHz, 50, 70, né? Até 1 giga aqui, né? Então, é a nossa frequência de acordo com a corrente no meu bisturi elétrico, tá? Aqui tem, você já deve ter visto aqui lá também com o pessoal de segurança elétrica, né? Os efeitos da corrente elétrica na pele, né? Então, se a corrente é menor que 10 miliamperes, né? Então, a sensação é imperceptível na pele, né? Então, vamos colocar aqui, aquele choquinho de geladeira, aquele choque de máquina, de micro-ondas, né? Aí você vai aumentando a corrente, você já tem o vermelhão na região, né? De 20 a 50 você tem coloração marrom, né, na região do contato, né? Isso dependendo do tempo, tá? Quanto maior o tempo aí, né? Aí você tem maior formação, queimaduras, né? E acima de 50 miliamperes, né, por metro quadrado, né? O início da carbonização do tecido. Então, quer dizer, vai queimar mesmo, né? Tranquilo aí, pessoal? Isso aqui é mais do pessoal lá de segurança hospitalar. Não sei se chegaram a falar isso para vocês, né? Professor, Falaram, né? eu queria tirar uma dúvida com você, que eu acho que pode ser interessante para os demais alunos. Tu falar um pouco sobre as classes do equipamento, principalmente a classe do bisturi. E para que serve, quais são. Eu Sim. acho interessante. Não, isso aqui eu vou falar mais lá na frente, tá bom? Porque a gente tem que usar a norma lá, tá? Então tá tudo na norma, né? A classificação dos bisturi, tá bom? Mais na frente eu vou falar isso aqui. Então aqui, ó, é um corte do corpo humano, né? Só para mostrar para vocês aqui a intensidade da corrente, né? Através do corpo, né? E o efeito dele no eletrodo terra, né? No eletrodo de dispersão, tá? O eletrodo de retorno, né? Então você aplica uma corrente aqui, uma alta tensão, né? Com uma frequência determinada, né? Dependendo lá se é corte, coagulação, né? E você tem toda a dispersão no eletrodo terra. Então, esse eletrodo terra ele tem que estar bem fixado no equipamento,
do equipamento nas costas do paciente, ou na perna, ou depende de onde for aplicado, né? Para que tenha a maior dispersão, né? Da minha corrente elétrica, tá certo? Aqui eu tenho os modelos de eletrodo, tá? Então, os eletrodos aqui, ó, o que que acontece? Igual eu falei para vocês, eu tenho um eletrodo aí de uma placa metálica, aqui é uma placa metálica, tá? Então, é um eletrodo, um tipo de eletrodo terra. Aqui eu tenho um eletrodo, que esse eletrodo aqui é um adesivo, né? Um adesivo que cola na pele mesmo, então isso aí evita perda de contato com a pele, né? Então ele tem maior aderência, né? É um outro tipo de eletrodo. E ele é é um PVC, né? Laminado, né? E nele tem um gel, que você tira essa capa do adesivo aqui, então ele fixa na pele, ele cola mesmo na pele, né? Então melhora bastante o contato, né? E temos aqui o outro, né? Esse outro aqui é um tipo de eletrodo, né? Um eletrodo bipartido, né? Então eu tenho um eletrodo, ele chama aqui bipartido, por quê? Que ele tem uma divisão no meio, né? Para fechar o circuito eletrônico, né? Então, quer dizer, é um eletrodo de maior segurança. Quanto maior, quanto menor a resistência entre essas duas partes, melhor é o contato da pele e o aparelho consegue detectar isso aí. Então, com isso aí, os eletrodos, o bisturi consegue fazer com que o bisturi desarme, né? E não deixa passar corrente, porque senão pode dar uma queima no paciente, tá? Então, com isso aí, né, o médico, né, o próprio aparelho, né, ele não vai deixar que perca o contato com o eletrodo, com o paciente, e com isso não vai queimar o paciente, tá certo? Então, aqui outros modelos de eletrodo, e aqui é o cabo que vai conectar esses eletrodos, tá? Então, eu tenho, dependendo, aqui um outro bipartido, tá vendo? Então, ele já é um eletrodo com adesivo, e nesse adesivo aqui eu tenho tipo um gel condutor, tá? Um gel condutor que vai fazer a condução da pele do paciente, fechando o circuito. Como eu falei para vocês, a média do circuito aí é uns 30 Hz, né? É mais ou menos aí, desculpa, uns 300 Hz, que a, a resistência da pele, tá? Então, tem muitos equipamentos que ele já aparece esse nomezinho aqui, ó, o REM, né? Que é o retorno é o monitor, né? Monitorização do eletrodo de retorno, né? Ele vai medir a impedância, né, elétrica entre essas duas partes aqui, ó, tá? Então eu tenho aqui um único, né? Aqui um eletrodo bipartido, outro eletrodo bipartido. Então ele vai medir essa impedância, né, entre o contato desse lado com o outro. Tem que dar no mínimo aqui 300 Hz, ou desculpa, 300 ohms, tá bom? Então, com isso, você consegue fazer o bisturi, né? Ele tem um circuito que consegue fazer a medição dessa resistência e que é por onde o bisturi vai conseguir fazer a parte de segurança, desarmando o circuito de saída, não deixando que o cara pisar no pedal lá vai desarmar, armar uma alta tensão, tá bom? Aí nós temos o tipo de operação, tem a eletrocirurgia monopolar, né, que a monopolar é utilizada esse eletrodo aqui, ó, tá? Esse aqui é o monopolar porque ele só tem um ponto, tá? Um ponto aqui e precisa de usar o eletrodo terra. Então, esse aqui é a caneta monopolar, que a gente fala, tá? E temos a outra caneta, né? Aqui, a caneta monopolar, tá? Caneta monopolar é essa aqui. Eu tenho uma ponteirazinha aqui, que essa ponteira eu troco ela dependendo do tipo de cirurgia. Eu posso botar uma argola, botar uma bolinha, né? Uma faca reta, igual tá aqui, ou uma faquinha curva. Eu tô falando faca, mas não é uma faca amolada, não, tá? Só uma lâminazinha mesmo, tá? É só uma lâminazinha mesmo, tranquilo, para fazer o corte, porque quem vai fazer o corte, né? São a corrente que vai ser aplicada, né? E o nosso
Assim, na caneta aqui, eu tenho dois botões, tá? Eu tenho um botão, o azul aqui é o botão de coagulação e o amarelo é de corte. Isso é padronizado para todos os bisturi, tá? Todos os bisturi é isso aqui. Sempre o azul é coagulação e o amarelo é corte, tá? Pode ocorrer que alguma vez os cabra na manutenção faz essa troca aqui, mas lá no conector que vai no paciente. Então, com isso aí, os caras conseguem fazer a troca, aí confunde isso aí. Se confundir isso aí, meu amigo, aí os caras vai caçar a cabeça de quem fez essa manutenção errada, tá bom? Então aqui nós temos a carinha aí dos bisturi, tá? Temos o bisturi, ele tem o quê? Ele tem a unidade aqui, o painel de controle, né? A chave liga-desliga, né? Os modos de controle, corte, corte puro, corte com blend 1, blend 2, blend 3, né? Aqui eu tenho umas teclazinhas para aumentar e diminuir a potência. Aqui eu tenho o meu painel de modo de coagulação. Tá vendo que tem as cores da caneta, né? Eu tenho azul, coagulação, amarelo, corte. Então, esse amarelo aqui se refere todo ao corte, né? E esse azul se refere todo à coagulação, tá? Eu tenho coagulação monopolar para um canal, que aqui eu tenho dois canais, tá? Eu posso usar duas canetas. Então, aqui eu tenho canal 1, canal 2. E eu tenho aqui o bipolar, que é o que eu vou falar mais depois aqui, que é os dois modos de corte, né? De operação aqui, que nós temos a monopolar e a bipolar, que eu vou falar depois. Aí a bipolar é utilizado esse lado do bisturi, tá? Aí o que vai acontecer? Vai mudar só a fabricante, a carinha do camarada, mas o princípio de funcionamento é o mesmo, que vai mudar alguma particularidade. Uns colocam mais uma florzinha, outros colocam menos flor, né? Mas, no geral, é assim, tá? Aqui a chave de liga, aqui o conector das canetas, né? Aqui é o conector da placa-terra, né? A placa-terra única, aqui é a placa-terra bipartida, né? Aqui é um outro tipo de conector para o cabo bipolar. Mesma coisa desse aqui, ó, o cabo bipolar, tá? Aqui é os eletrodos monopolar, são duas entradas, né? A placa-terra, né? E o bipolar. Aqui o outro modelo, né? Esses dois aqui, ó. Cadê? Esse aqui não dá nem para ver o nome dele aqui. Esse aqui eu acho que é um americano, mas esse aqui, ó, esse aqui é nacional, esse aqui é nacional. E esse Herb aqui, ó, ele é alemão, tá? Então, esse aqui é muito bom. A gente tem até um dele lá no laboratório, lá do IFB, tá? Mas o princípio de funcionamento deles são todos iguais. Você pode observar, ó, eles seguem o mesmo padrão. O amarelo é o corte, azul, coagulação, né? Que coagulação, e você pode ver aqui, ó, coagulação, e ele já vem escrito aqui, ó, bipolar. Então ele funciona coagulação só com um canal aqui. Nesse aqui, na verdade, só tem um canal mesmo, ó, não, tem dois canais aqui, tá vendo? Mas ele usa um só para falar do coagulação, tá? Mas aí você seleciona as canetas aqui, ó. Tem caneta 1, caneta 2. E aqui o bipolar, aqui ó, a placa de retorno, ele tem um indicador da placa de retorno aqui, ó, que tem uma barra gráfica. Quando essa barra gráfica está toda verdinha, é porque a placa está 100%, né? Se tiver essa barrinha com menos LEDs acesos aí, é porque o contato está ruim, tá? Tem uns que é todo verde, no caso desse WM, e tem outros que ele vai indicando aqui, verde tá ok, amarelo tá mais ou menos, e vermelho tá péssimo, né? Aí eles vão, depende do fabricante, tá? O pessoal mais ou menos faz essa classificação aí. Aqui o outro, né? Esse aqui é o Force 7, é o Force FX, né? Que é o Valley Lab, né? Então, esse aqui também é um outro bisturi americano. Esse aqui é muito bom, tá? Também, né? E esse aqui é o Bove também, americano, né? Então, são bisturi, mas depende da particularidade de cada um. Esse aqui é um bisturi mais simples, mas ele também é excelente, tá? Tem uns bisturis nacionais aí que tem umas porcarias pra caramba aí no mercado, tá? Então, aqui o bisturi, o bipolar, que eu estava falando para vocês. O bipolar, ele utiliza dois eletrodos, né? Então, ele pega aqui, ó, vai conectado nesse conector, e a caneta dele, né?
Esse aqui tá vendo que ele é só uma lâmina, né? Então eu tenho a caneta de corte e coagulação e uma laminazinha. O bipolar ele já usa, né? É uma pinça, né? Tá vendo? Uma pinça, ela é isolada, toda isolada, tá? Com o seu conector aqui, né? Esse conector pode ser esse modelo aqui, bipartido, parecendo uma tomada de alta tensão, né? De tomada de parede mesmo, ou esse outro aqui, que é no caso de equipamentos de laparoscopia, né? Que usa um pino banana, tá? Mas eu tenho duas conexões aqui, ó. Aqui eu tenho um lado, né? Então eu tenho a tensão passando por um e o retorno pelo outro, né? Por isso que se chama bipolar, tá? Que ele tem as duas pontas. Ele é muito utilizado para fazer cauterização, né? Em veias, artérias, né? E algum ponto lá dentro durante a cirurgia, né? O médico consegue fazer a cauterização, tá? Então ele pressiona o tecido que ele quer, né? No caso aqui uma veia, né? Ou uma artériazinha, né? Pressiona ela e cauteriza. Cauteriza, ele vai fazer o quê? Vai colar essa artériazinha, né? Então ele cauteriza aqui, queima, né? Como isso aqui é um tecido, né, fibroso, né? Então com alta temperatura, o bicho vai e consegue fazer uma cauterizaçãozinha aqui, ó. Tá certo? Então esse aí que é o nosso bipolar, tá? É usado mais em pequena cirurgia ou em cirurgias que são feitas via instrumentação de laparoscopia, né? Que você não faz a abertura no abdômen para fazer a cirurgia propriamente dita, tá? Então você faz tudo faz o. Não sei se o pessoal tem noção do que é uma cirurgia de laparoscopia. O pessoal sabe aí o que é? Já pensei. Pessoal, a laparoscopia, a diferença dela é que você não tem um corte, né, no tecido. Você faz aí uns 3 furos no abdômen, né? Um vai a câmara, o outro vai o CO2 e o terceiro ou quarto vai as pinças de laparoscopia, tá? Essa pinça aqui, ó, ela vai internamente por um tubo, né? E vai lá o médico vai fazendo a cirurgia internamente, visualizando tudo por uma câmera, tá? Então, e o por último aqui são bisturi com feixe de argônio, né? Então, o argônio aí é o nosso gás coagulante, tá? Então, ele gera um centelhamento e a ionização desse ar é feita através do argônio, né? Então, ele também faz essas. São poucos bisturi, né? Nacional que só tem o WM, né? Tem um WM, cadê? Nem tá aqui. Aqui, ó, o WM, que é esse aqui, ele tem uma unidade, né, que vem aqui embaixo dele, né, que é a unidade de argônio, né? Aí esse argônio vem um carrinho que tem um cilindro desse gás argônio conectado ao bisturi e você tem que fazer o ajuste do argônio, né? É como se fosse, vou dar um exemplo aqui, o pessoal que mexe com solda, igual o Heikel que mexe lá com o pessoal de refrigeração, então tem aquela máquina de solda com acetileno, né? Então é como o bisturi de argônio, é como se fosse aquela máquina de acetileno, né? Você abre o argônio lá e aperta, e quando você pisa no pedal, ele vai gerar um centelhamento e você ioniza o ar que está ali dentro e faz com que essa centelha, né, vai queimando ali os tecidos, fazendo a hemostasia, né? É muito doido ver esse negócio funcionando, tá? Então, aqui, ó, como é que funciona o argônio, né? Então, aqui tá dentro de vamos supor aqui, eu acho que aqui é um tecido de intestino, né? Então, o cara vai lá, né? Injeta uma pinça laparoscópica com uma câmara aqui e o feixe de argônio, né? Então, o tecido é negativo, né? A pinça é positiva, né? Eu injeto um gás argônio aqui e depois, nesse momento, eu vou e injeto um centelhamento, né, que é a corrente de alta frequência. Então, com isso, eu vou ter o quê? Vou ter um centelhamento e eu faço a hemostasia. Aqui está a caneta é totalmente diferente, né, porque nessa caneta também eu tenho os conector o pino 1 aqui é negativo, né, é o negativo, o pino 2 é o corte, o outro é a coagulação,
E esse outro pino maior aqui é o pino por onde passa o gás argônio, que vai parar na minha pontinha aqui, tá? A unidade de argônio é essa aqui, ó, tá? Então aqui eu tenho o conector da placa-terra, né? O cabo o conector do argônio, e aqui eu tenho os manômetros para verificar a pressão, né? Pressão do cilindro e a pressão do fluxo de saída, tá? Que é pequenininho, tá? Não é só, é igual eu falo, é como se fosse uma máquina de acetileno, você abre o acetileno, abre um pouco o oxigênio e pega o isqueiro e liga lá na ponta. Aí você vai ver o feixe, você vai controlando o feixe de argônio por aqui, tá bom? Mas quem mexe isso aí é o médico, tá? O técnico não mexe não, o técnico só faz a verificação se está funcionando e os ajustes, né, é adequado, tá? Então aqui eu tenho o diagrama em bloco do bisturi, igual eu falei para vocês. O bisturi é uma coisa bem simples, né? Eu tenho aqui meu gerador de RF, né, que é a nossa unidade, né? E aqui eu tenho um controlador da onda, né? Eu tenho um microcontrolador aqui, né? Um circuito que vai controlar essa onda, né? Eu tenho o circuito de controle, essa forma de onda aqui é aquela que a gente falou, né? Se vai ser corte puro, né? Se vai ser corte puro, corte com um blender, com um blender 1, blender 2, blender 3, se vai ser bipolar. O circuito de controle, né? Aqui o circuito de proteção, né? Esse circuito de proteção é o REM, né? Que é o retorno da placa-terra, né? Então ele vai ter o controle aqui e vai trabalhar aqui já no meu circuito de saída. Se a minha corrente aqui, ou desculpa, se a minha resistência aqui aumentar muito, esse circuito vai abrir um amplificador aqui, né? E elimina que você não vai ter uma tensão de saída, uma proteção, tá? E aqui tem os pedais também, né? Os pedais, tanto na caneta quanto nos pedais, tá? Aqui tá, é o resumido aqui que eu falei, né? O marrom, quanto faz, tá? A gente vai seguir sempre aqui, né? Esse REM já é normatizado, né? Então ele vai seguir a 60601 que é uma norma particular de bisturi, tá? E os cuidados especiais na operação, tá? Então é uma coisa simples aí, o equipamento, né? Vou mostrar aqui para vocês. Os pedais, tá? Esses pedais aqui, eles são iguais, vou mostrar aqui, ó. Você O os pedais, bisturi, o bisturi é o seguinte: ou eu faço o acionamento pela caneta, né? Eu piso aqui, ou eu piso, desculpa. Eu pressiono aqui a minha tecla azul para coagulação e a minha tecla amarela para corte, tá? Aqui é na mão, eu uso a mão aqui, né, o dedão, para fazer esse corte de coagulação. Ou eu também tenho a opção de utilizar, né, utilizar os pedais, tá? Os pedais também usa a mesma cor, tá? O amarelo para corte, o azul para coagulação, tá? E esse outro separado aqui, né, pretinho, é só para o bipolar, tá? Tem uns aparelhos que ele utiliza o azul também para o bipolar, mas aí você tem que mudar lá no painel do aparelho, que agora você vai usar o bipolar, e você usa esse azulzinho aqui, tá? Aí tem outros aqui que não tem a cor, né? Mas tem pela norma ele tem que falar, né? Se você não tiver a cor, você tem que identificar. Então tá aqui, ó, corte, né? Coagulação. E é sempre nesse padrão, tá? O lado direito é a coagulação e o lado esquerdo é o corte, tá? Então sempre vai ser isso aí, tá? Isso é padronizado pela norma. Então, os cuidados especiais aí na manutenção desse camarada, né? Então, as alta tensão, né, no equipamento são extremamente perigosa e potencialmente letais. Isso depende da aplicação e por onde está passando. Que você, vamos supor, está fazendo a cirurgia no tórax do paciente, você tem ali o coração, né? Então você está jogando a corrente diretamente no coração. Se não tiver bem aterrado e uma má manipulação do bisturi, você pode vir dar uma fibrilação no paciente, né? Que já está com o peito aberto, então fica mais sensível ali, né? Nunca realizar sozinho os testes com equipamentos, né? Para você sempre estar com alguém do lado, porque se der algum problema, né? Alguém está ali para te dar um supapo, te tirar do choque, né? Nunca toque, né? Ou segure as pontas condutivas, porque você vai queimar, né?
Se você segurar lá no eletrodo, isso aqui não dá nada, mas você segura ali com a mão ali, com os dois dedos ali e pressiona o pedal, você vai levar um. Não, não que é um choque, né? Você vai levar uma queimadura, porque é alta frequência, tá? E nunca realize teste e inspeção em toda a unidade, né, ao mesmo tempo, né, para não deixar a equipe médica sem o equipamento, né, caso de uma emergência, né. Então, quer dizer, geralmente a gente, quando vai fazer manutenção em bisturi, né, recolhe um bisturi, faz toda a manutenção nele, depois devolve, depois faz em outro, né, nunca retirar todos de uma vez, porque geralmente a gente faz isso aí dentro do centro cirúrgico e o povo lá não para, né, lá é operando toda hora e toda hora está precisando de um bisturi, tá? As inspeções qualitativas, né? Então é verificação visual, né? Vocês têm que ver lá o que acontece. Verificar o estado da carcaça, né? O chassi se não está amassado, arranhado, né? Se o painel, geralmente o povo pega a caneta, pressiona os teclados de membrana, aí afunda o painel, né? Alguns teclados têm a membrana e tem uma tecla push-bottom lá no fundo, aí fura, trava a tecla, né? O carrinho, as rodas podem estar travadas, tem alguns carrinhos que é montado, ele fica todo molengo, né? E pode derrubar o equipamento, né? Então tem que verificar as partes de fixação de cabo, que ele tem alguns carrinhos tem uma fixação de cabo, né? As rodinhas já tinha falado, o cabo de alimentação, né? Ver se o cabo tem os 3 pinos, né? Isso é muito importante, né? Porque o pessoal o aparelho vem com 3 pinos, o cara vai e arranca o pino do meio, terra, porque a tomada dele não tem 3 pinos, né? Só tem 2. Aí o cara vai e arranca o terra. Arrancou o terra, meu amigo, acabou o aparelho, né? O aparelho está totalmente fora do padrão, né? Então, fusível, disjuntor, né? Isso aí lá, no caso, lá no quadro, né? Dispositivo de proteção, de sobrecarga, né? Tem que verificar, mas isso aí lá durante a manutenção você verifica isso aqui, né? Com o eletrodo de retorno terra, né? Então, verificar os pedais, eletrodo. Geralmente os pedais, como o pedal ele é muito grande, o cabo, né? Que o bisturi fica mais ou menos aí a 1 metro, 1,5 metro do médico, e o cabo fica perto da mesa cirúrgica. Aí esse pedal cai soro em cima, cai produto químico, cai sangue, aí fica todo melado e esse sangue com soro penetra dentro do pedal e trava os contatos ali dentro, interno ali, né? Então você não consegue mais, mesmo pisando, não consegue ter o contato, aí pronto, começa a danificar, né? Quebra o cabo de tanto enrolar o cabo, que as técnicas, as enfermeiras enrolam o cabo muito apertado, rompe o cabo internamente, né? Então, várias coisas. O eletrodo ativo aí, sempre verificar, né? Fazer o teste de continuidade do eletrodo para ver se está corretamente conectado, se não tem nada quebrado, né? A chave de controle, a mesma coisa, né? Lá no painel, né? Tem chave, né? A chaveta da caneta, né? Que a caneta, como ela é um acionamento manual, né? Eu tenho 2 chavinhas, tanto a de corte como a de coagulação. E essas chaves são magnéticas, né? Lá dentro tem um head switch, que a caneta nada mais é o seguinte, é um head switch lá dentro, e eu tenho, a minha teclinha ali, ele pressiona um ímã em cima do head switch, né? Então esse head switch pode ser normalmente aberto ou normalmente fechado, depende do fabricante, tá? Depois eu vou mostrar uma para vocês aberta aqui, como é que é. Os indicadores luminosos, né? Quando você pisa no pedal, né? Você pisa no corte, ele tem que mostrar o LED amarelo. Você pisa na coagulação, ele tem que mostrar o LED azul. E também tem que dar o alarme lá, né? O bip, né? Então ele vai fazer um barulho quando você pisa tanto no corte quanto na coagulação, as frequências é diferente. Então quando você pisar, ele vai dar uma indicação diferente, né? Então, os alarmes também, se desconectar o cabo do terra, o aparelho tem que alarmar. Se der uma alta tensão, ele tem que alarmar, né? Sempre tem que verificar isso aí, né? O acessório já falou, né? Cabo, pedais, né? Gel, eletrodo. Gel, eletrodo é mais do próprio eletrodo, tá? E o dispositivo especial, o REM, né? Que é o quê? É o dispositivo de segurança. Se você tirar a placa terra, o REM tem que ser acionado, tá? Mais teste qualitativo aqui, né? Aí, para tudo isso aí, depois a gente vai fazer o teste de seguir a norma da segurança elétrica, né? Ver se a resistência de aterramento aí no terceiro pino, né? Em relação à caixa
de chassi está com menos que 5 ohms, né? A resistência entre o aterramento e o eletrodo terra. Isso aqui, o próprio equipamento analisador de segurança elétrica faz isso aqui, tá? Isso aqui você não precisa calcular nada disso aqui, não. Você conecta só o aparelho num analisador de segurança elétrica, que ele faz todos esses testes aqui e muito mais, tá? E aqui são as normas aplicadas, tá? A 60601, que é a parte de prescrição gerais de segurança para todos os equipamentos, né? A 60601.22 é a prescrição particular de segurança para o equipamento de alta frequência, né? Aí temos a norma americana aqui, que é a IEC, né? Que parte faz a referência aos equipamentos de bisturi também e a manutenção. E da ANSI, né, a MAI aqui, que é também sobre os equipamentos eletrocirúrgicos, tá? Mas a gente usa mais a 60601.22, que já está tudo embutido essas outras normas, tá bom? A manutenção preventiva. Geralmente a preventiva desse equipamento aí é a cada 6 meses, ou dependendo do uso, tá? Então, geralmente a gente estipula aí a cada 6 meses fazer a preventiva dele, tá? Que mais aqui? O instrumento de teste, né? Aí tem os testes qualitativos, né? Que é o teste de aceitação, né? Você vai verificar a manutenção lá durante a manutenção preventiva ou corretiva, né? Os instrumentos dele aí, mais usual aí, você vai verificar, né? É um analisador de equipamento de eletrocirurgia, né? Aí até botou uns modelos aqui. Tem o Biotech, né? Que é o RF 302, 303, ou o Dynatec, né? Do DNI Nevada, né? A gente chama DNI Nevada 433. E já temos nacionais, né? Temos os nacionais, vou mostrar para vocês aqui o nacional, né? Que é o da NELS, né? Da NELS ele tem um analisador de bisturi, né? Que ele é bem robusto. Tem até um projetinho que eu quero fazer para a gente adaptar ele, para ele ficar mais simples. Que o cara ele tem um jogo de chaves lá que você tem que programar chaves primeiro para depois fazer a análise todinha. É uma complicação, tá? Mas eu vou mostrar para vocês, tá? O, o videozinho deles aqui, né? Que é o AB100 deles, tá bom? E o teste de isolamento elétrica também é o Dynatec, né? Mas esse aqui tudo são importados, né? São equipamentos ótimos. Aí a gente tem os nossos nacionais, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês um vídeo, depois eu vou botar o link para vocês, vocês podem entrar lá na página da NELS, que tem vários links, o mesmo link lá tem de outros equipamentos, vocês podem até dar uma assistida lá, que vai ser legal, tá? Eu vou colocar o videozinho aqui para vocês, só para vocês dar uma olhada aqui, só um momentinho aqui, tá bom? Eu vou desligar aqui, deixa eu passar isso aqui para cá. Aí vocês me falam se estão ouvindo o áudio aí, tá? Nesse vídeo, vou apresentar o analisador de bisturi ABI-100 da Aliança. Ele foi projetado com base na norma BNT NBR-ISC 600.601.22 de 2013, que estabelece requisitos particulares para segurança básica e desempenho essencial de equipamentos cirúrgicos de alta frequência e acessórios cirúrgicos de alta frequência. Resumidamente, o ABI-100 realiza teste de potência e corrente de fuga nos bisturis. Ele possui carga interna fracionada. Tá sem áudio? 50.550 ohms. É só o áudio? É só o áudio. Uma carga de 10 ohms. Não, então tá beleza. Não, pera aí. Vocês não estão tendo a imagem, não? Não é mais não, só o áudio. Ô, pera aí. Deixa eu botar aqui. Calma aí. Deixa eu voltar aqui. Ele não habilitou aqui o que eu ia mostrar para vocês. Espera aí. Uma coisa você vai disponibilizar também na plataforma lá, né, professor? Vou. É só para mostrar agora aqui o analisador, tá? Para vocês. Olá, nesse vídeo vou Agora apresentar o sim. analisador de bisturi ABI-100 da Aliança.
Ele foi projetado com base na norma BNT NBR-ISC 600.601.22 de 2013, que estabelece requisitos particulares para a segurança básica e desempenho essencial de equipamentos cirúrgicos de alta frequência e acessórios cirúrgicos de alta frequência. Resumidamente, o ABI-100 realiza o teste de potência e corrente de fuga nos bisturis. Ele possui carga interna selecionada, indo de 50 a 1.550 ohms, em passos de 50 ohms, e possui adicionalmente uma carga de 10 ohms. O analisador também possibilita o uso de carga externa. O ABI-100 possui Bluetooth para comunicação com smartphones. Na lateral direita encontra-se o botão liga-desliga, a entrada para a fonte de alimentação da bateria, borne para conexão ao terminal de aterramento de proteção do dispositivo sob teste. Já na lateral esquerda, ele possui um conector BNC para saída para o osciloscópio, conector serial e um conector USB tipo B para comunicação com o computador. A Neos disponibiliza gratuitamente o software de Sunsen, que permite salvar um banco de dados de clientes, de dispositivos em teste, de sequências de teste e gera relatórios técnicos automaticamente, com a logo e rodapé personalizados para a sua empresa. Ele automatiza e simplifica o trabalho do técnico, reduzindo o tempo dos ensaios e evitando erros operacionais. O relatório pode ser exportado em formato PDF e Excel. Na parte superior, ele tem um painel de bornes, que deve ser configurado conforme o teste a ser realizado. Essas conexões são feitas através de cabos com conectores tipo banana. A caneta do bisturi deve se conectar ao borne ativo. Já a placa de retorno deve se conectar ao borne retorno. Os dois bornes de pedal servem para conectar a entrada do pedal de bisturi. Dessa forma, o próprio ABI-100 pode ativar o dispositivo sob teste. Através dessa automatização, é possível reduzir os erros operacionais e os tempos de ensaio significativamente. Os outros bornes têm a função de realizar a conexão interna necessária a cada teste específico, como, por exemplo, conectar ao terra, à carga interna, ao medidor de corrente e aos resistores de 200 ohms dos testes de corrente de fuga. Ao ligar o ABI-100, aparece a tela inicial. Ela tem 4 opções. Em testes salvos, é possível visualizar todos os testes armazenados, navegar entre eles e apagá-los. Em configurações, no primeiro menu, pode-se alterar a intensidade de brilho, ativar e desativar som de tecla e desligamento automático, mudar o tipo de teclado, o tempo entre testes automáticos e a duração de cada teste. No segundo menu, pode-se ajustar a data e hora, apagar todos os testes e sequências, acessar dados internos e do produto e acessar os modos de operação salvos. Voltando ao menu inicial, ao selecionar automático, o ABI-100 possibilita a inserção e execução de sequências de ensaios personalizados, simplificando e agilizando o trabalho do técnico. Através da tecla Novo ID, pode-se nomear teste para poder identificá-lo posteriormente. Sugerimos usar algum identificador único, como número de série ou patrimônio. Tanto no teste manual quanto no teste automático, é possível adicionar um ID. Ao clicar no item da sequência, pode-se criar uma nova sequência. Para isso, basta inserir os testes desejados e depois pressionar Salvar. Para executar, basta selecionar a sequência desejada e pressionar Iniciar. O último menu é o de teste manual, que possibilita acessar os testes de potência e de corrente de fuga. No teste de potência, escolhe-se o modo de operação do bisturi, depois o valor da carga e então deve-se pressionar Iniciar. O valor de potência é exibido instantaneamente na tela, onde é possível pausar, visualizar com ou sem gráfico e salvar. Também são exibidos os valores de corrente RMS, corrente de pico, voltagem de pico, fator de crista e resistência real de carga. No teste de corrente de fuga, escolhe-se a figura da norma relacionada ao teste que será executado, o modo de operação do dispositivo em teste, o limite máximo que será aceito e pressionar Iniciar. O valor de corrente de fuga medido é exibido instantaneamente e também é possível pausar e salvar o valor medido. Todos os testes são armazenados na memória do ABI-100 e podem ser acessados posteriormente pelo software Sunsen para a geração de laudos. Espero que tenham gostado da apresentação. Em caso de dúvidas ou interesse, não hesite em entrar em contato através do e-mail neos@neos.ind.br ou pelo telefone 31 3789 8600. Muito obrigada pela atenção. E aí, pessoal, que achou?
É, pessoal, bem interessante isso aí. Tá, deixa eu mostrar um outro aqui. Esse é o que a gente tem na escola, né? Deixa eu só voltar aqui um momentinho. Olá! Neste vídeo vou apresentar a... Pera aí. Deixa eu parar o outro aqui. Analisador de segurança elétrica ASE 100, da Nelson. Ele foi projetado com base nas normas Estão vendo a tela? Ah, não. Vai aparecer agora. ABNT NBR-S 600-601 e ABNT NBR-S 62353, que tratam dos requisitos para segurança básica e desempenho essencial de equipamentos eletromédicos, tanto para fabricantes quanto para ensaios preventivos e pós-manutenção. Ele possui 11 conexões para partes aplicadas, através de 10 snaps e uma entrada banana. As outras entradas banana são um borne auxiliar para testes que envolvem tensão externa e a conexão para aterramento funcional. Na parte traseira, encontra-se a saída de alimentação para a conexão do dispositivo em teste, conector da ponta de prova para ser conectado às partes condutoras acessíveis do gabinete e entrada para o cabo de força, que é conectado à rede elétrica. Internamente, ele possui Bluetooth para comunicação com o smartphone. Na parte frontal, tem-se as conexões USB e serial, utilizadas na comunicação com o software. A Nels disponibiliza gratuitamente o software Sunsen, que permite salvar um banco de dados de clientes, de dispositivos em teste, de sequências de testes e gera relatórios técnicos automaticamente, com a log e rodapé personalizados para sua empresa. Ele automatiza e simplifica o trabalho do técnico, reduzindo o tempo dos ensaios e evitando erros operacionais. O relatório pode ser exportado em formato PDF e Excel. O principal acessório do ASE 100 é a ponta de prova, que conecta uma de suas extremidades ao ASE 100 através do conector MIC 3 fios, e tem na outra ponta o terminal banana com adaptador jacaré. Ao ligar o ASE 100, aparece a tela inicial, em que tem 3 opções. Em testes salvos, é possível visualizar todos os testes armazenados, navegar entre eles e apagá-los. Em configurações, pode-se alterar a intensidade de brilho, ativar e desativar o som de tecla, ajustar a data e hora, acessar dados do produto e apagar os testes. Antes de iniciar os testes, é necessário fazer a leitura. Ao acessar o menu Iniciar ensaio, pode-se adicionar um ID para facilitar a identificação posterior do ensaio. Sugerimos usar algum identificador único, como número de série ou patrimônio. O ASE 100 possibilita a realização de teste manual ou no modo normas, que contém os testes automatizados. Antes de iniciar os testes, iremos conectar a ponta de prova ao analisador. No modo manual, pode-se realizar os seguintes testes. Resistência de terra, que mede a resistência entre a ponta de prova e o conector de proteção do plug de rede. A ponta de prova
deve ser conectada a qualquer parte condutora acessível ou ao terminal de aterramento de proteção dos dispositivos sob teste. Corrente de fuga, que mede a corrente entre pontos selecionáveis em configurações também selecionáveis, possibilitando a realização dos ensaios sem a necessidade de mexer nas conexões externas. Resistência de isolação, que através da aplicação de 500 volts contínuo, mede a resistência entre dois pontos selecionáveis do equipamento. Teste de rede, que mede a tensão de alimentação da rede elétrica e a corrente funcional, e calcula a potência instantânea de consumo do equipamento sob teste. No modo normas, existe a possibilidade de realização de testes de corrente de fuga com chaveamento automático, baseado nas figuras das normas. Primeiramente, escolhe-se qual a norma em que se deseja basear, e depois escolhe-se a figura desejada e o limite máximo aceito. Neste caso, o equipamento salva o maior dos valores de corrente de fuga. Ele salva também a configuração que precisa ser investigada, caso a corrente de fuga ultrapasse os limites estabelecidos. Se for desejado salvar todos os valores para cada chaveamento, deve-se realizar este teste com o software Sunsen. Todos os testes que são armazenados na memória do ASI 100 podem ser acessados posteriormente com o software Sunsen para a geração de relatórios. Espero que tenham gostado da apresentação. Em caso de dúvidas ou interesse, não hesite em entrar em contato através do e-mail nels@nels.int.br ou pelo telefone 31 3789 8600. Muito obrigada pela atenção. Vou mostrar um outro aqui agora, tá? Do ensaio do próprio equipamento, tá? Depois eu vou botar o link lá para vocês, tudinho. Olá, neste vídeo vou apresentar o simulador multiparamétrico SMP100 da NELS. Ele é utilizado principalmente em ensaios e monitores multiparamétricos. Ele simula 7 parâmetros. Através destes conectores, ele simula ECG, arritmias e sinais de teste, como senoidais, triangulares e quadráticas. Pelos mesmos conectores, ele simula a respiração. Pela entrada e saída de ar, ele realiza o teste de vazamento, analisa a pressão estática e simula pressão estática e dinâmica. A pressão dinâmica que é utilizada nos ensaios de pressão não invasiva. Ô, Na parte traseira estão localizados. pera aí, nesse aqui não. Deixa eu ver aqui qual que foi para vocês aqui. A entrada do carregador de bateria, saída do simulador de temperatura. Antes de iniciar os testes, é necessário fazer a leitura das seguintes normas. IEC 62353, de 2014, referente aos testes periódicos e testes feitos após o conserto do equipamento eletromédico. ABNT NBR IEC 60601, parte 1, de 2010, e sua emenda 1, de 2016, referente à segurança básica e desempenho essencial do equipamento eletromédico. Para iniciar este teste de corrente de fuga referente à figura 13 da norma 60601, tendo o equipamento já ligado, vamos conectar o terminal de aterramento funcional do ASI 100 ao aterramento funcional do equipamento sob teste. As outras conexões já estão feitas através do cabo de força. Então, vamos acessar Iniciar ensaio, modo normas, e então, norma 60601, corrente de fuga. Vamos escolher, então, a figura desejada, no caso, a figura 13 da norma, e o limite de corrente de fuga aceito para esse teste. Aqui, como exemplo, vamos configurá-lo em 300 microampere. Então, vamos clicar em Aceita
e iniciar, para iniciar o teste. Então, basta visualizar na tela do ASE 100 as instruções para o próximo teste. Ligar as partes aplicadas em PA. Então, vamos conectar com o cabo do terminal PA do ASE 100, terminal para a parte aplicada, a caneta monopolar deste bisturi em teste. As demais partes aplicadas, se existentes, podem ser conectadas nos terminais de PA1 a PA10. Verificar aterramento de proteção do DUT já foi feito pelo cabo de força e o aterramento funcional em AF também já foi feito no início deste vídeo. Então, clicamos em iniciar e o ASE 100 fará os chaveamentos correspondentes a esta figura, a este teste. Quando for realizado um chaveamento de alimentação, o ASE 100 pausa o teste e avisa o operador, para que, se necessário, ele possa religar o equipamento sob teste e pressionar iniciar para retomar o ensaio. Novamente, foi realizado o chaveamento de alimentação, então, se necessário, religamos e pressionamos iniciar. Neste caso, não vemos o equipamento ligado porque trata-se de um teste de falha na alimentação. Durante os chaveamentos, é possível visualizar a configuração e a fuga medida instantaneamente. Mais um chaveamento de alimentação. Ao terminar todos os chaveamentos referentes à figura, o ASE 100 apresenta a configuração com maior fuga medida. Qual é a configuração? Alimentação padrão, fase neutro direto, a parte aplicada que estava conectada à terra e o aterramento funcional aberto. A fuga medida foi de 69 microampere, está dentro do limite que estabelecemos no início. Então, podemos clicar em salvar. E ao sair, no menu inicial, é possível visualizar em testes salvos o último teste feito, com seu número de ensaio e número de teste, data e hora no qual foi realizado, teste de corrente de fuga, figura 13, referente à norma 60601, a fuga medida e a configuração no momento desta medição. Pois é, pessoal, é isso aí. Vocês viram aí como é que é a apresentação, o teste de calibração, né? O analisador de segurança elétrica, né? E o teste de calibração propriamente dito de um equipamento, correto? Sim, professor. Professor, só queria saber se naquelas placas que ficam abaixo do paciente lá, se elas dão muitos problemas. Ó, a placa propriamente dita não, o que dá problema é o cabo dela, né? O cabo que ela vai conectado. 90% dos problemas é no cabo, né? Porque se aquelas placas, na verdade, elas são descartáveis, né? Aquelas adesivas são descartáveis, mas o povo usa ela, a gente chama aqui na área médica, a gente chama placa descartável. Você usa 10 vezes, mais 10, mais 10. Usa até enquanto ela estiver colando, né? Só porque
ela é para ser feita, é para ser usada só em uma cirurgia. Usou uma cirurgia, joga fora. Mas o povo usa ela enquanto ela estiver grudando, ela está usando ela, né? Ah, Esse é o entendi. problema, tá? Vou mostrar para vocês. Vocês estão vendo aí agora minha tela? Sim, Ah, do bisturi, né? isso. Tá. Esse aqui é o manual de serviço, tá? É o manual de serviço só de um bisturi nacional que a gente tem aqui, tá? Também tem dele lá lá no laboratório. É o SS601, o microprocessado, o NC. Só para dar uma explicação aqui básica para vocês como é que é um manual técnico, né, de um equipamento, tá? Então, e o que que é feito nele, né? Os principais ajustes que é feito nele, tá bom? Então, ele fala aí que as partes de especificação do equipamento, né? O que você vai precisar, né? As placas onde você vai fazer os ajustes necessários, né? A curva de potência vezes a carga, né? Isso aqui é o que está lá no analisador. Você tem que montar a calibração no analisador, né, de bisturi, para esse tipo, para cada bisturi, ele tem as suas curvas, né? Então, eu tenho que aplicar uma resistência de 50 ohms, né, uma resistência de 100, uma de 200 e uma de 1.300. Então, para cada tipo de curva, né, eu tenho uma potência, né, aplicada, né? Então, essa potência aplicada, ela tem sua margem de erro. Isso aqui é do equipamento. E o analisador lá, ele vai analisar se o equipamento está dentro dessa faixa aqui, tá? Então, essa aqui é a nossa carga de curva. Desculpa, a curva de carga e potência, tá? Aí você tem que abrir o equipamento, né? Com o osciloscópio, você vai é, identificar esses pontos lá vamos supor aqui, ó, no o primeiro ponto aqui, o ponto A, né? No ponto A aqui, né, no item A, né, são alimentações. Você vai verificar lá nas placas, né, no conector CN10, né, na placa MB, na placa RF, na placa CPU, você vai verificar sempre nesses conector aqui, esses fios aqui, ó. Fio azul tem que ter 12 volts, mais ou menos 5 volts. O amarelo, 12 volts, mais ou menos 5 volts, né? Então ele vai me dar as tensões que você tem que ter. Se essas tensões não tiver ok, você vai ter que fazer um reparo adequado para ele chegar nessas tensões. Porque tudo começa pela tensão. Se a tensão estiver alterada, vai alterar tudo lá para frente. O item B, a gente vai verificar o sinal de ppm, né? O local de medição vai ser no conector do cabo de ppm, né? ppm vai estar identificado lá no esquema elétrico, tá? Né? A amplitude de 0,8 até 1,3 volts, né? Que é essa curva aqui, tá? Você vai ter que verificar isso no osciloscópio. E a frequência, né? De 111 Hz, né? Mais ou menos 10 kHz a margem de erro dele, tá? Então, você vai ajustar o valor do parâmetro 0,2 lá no display de COG, que é coagulação, amplitude máxima, né? Ele vai dando os passos aqui. No C, primeira coisa, você vai ter que ver sinal de corte. O sinal de corte, vocês viram que lá no início da aula lá, estava no material que a forma de onda do corte é uma onda senoidal, né? Não é uma onda senoidal 100%, porque é um equipamento digital, né? Então ele vai dar essa onda senoidal aqui meio feiosa, mas é uma onda senoidal. Então você vai ter que verificar essa onda senoidal, né? Você vai ter que verificar a amplitude dela, que é de 10 a 13 volts, né? A frequência dela aí de 480 Hz, mais ou menos 10%, tá? O sinal de RF do blend 1, né? Aqui foi o corte puro, tá? O corte puro que a gente estava verificando. Agora você vai ter que ver o RF, o blend 1, né? O blend 2, né? E o blend 3, no caso desse equipamento, tá? Então, para cada tipo de onda aqui, eu tenho os pontos aonde eu vou medir, né? O local de medição. Gate de T12 com R28, lá na PCI MB, tá? Então ele fala onde é que eu tenho que medir. Aí com o osciloscópio, eu vou colocar a ponta de prova lá nesses pontos aqui e verificar essa forma de onda. E essa forma de onda tem que ter o quê? Né?
33 milissegundos, né? Eu vou conseguir essa forma de onda, né? Com 33 milissegundos e também 480, a frequência de 480, mais ou menos 10 kHz, tá? Eu vou ter que ajustar isso aqui, tá bom? Lá para o Blend 2, a mesma coisa, né? Eu vou lá no T12, né? Mais o R2, porque quando eu mudo lá, ele vai continuar o mesmo gate de saída, tá? Então eu vou ter essa forma de onda, né? E também, né, a onda quase igual aqui, mas também 480, mais ou menos 10 kHz. Esse aqui é o fabricante que manda você ajustar, tá? Para o Blender 3, né, tem uma diferença, né? Eu vou ter essa forma de onda aqui, eu vou ter um pulso, né? Um pulso mais um pulso, tá? Também com a frequência de 480 kHz, né? Mais ou menos 10%. Para coagulação eu vou ter esse pulso, né? Porque quando eu piso no pedal, ele vai ter esse pulso. Esse pulso ele vai ter amplitude aí de 10 a 13 volts, né? E o período dele vai ser de 33 milissegundos, né? Mais ou menos aqui, né? 2,5 milissegundos, mais ou menos 2 milissegundos de tolerância, né? De faixa de erro. Coagulação. Aqui ele tem um outro tipo de coagulação, uma coagulação soft. Então, essa coagulação soft, eu tenho um sinal quase igual lá do corte, né? Então, também com a frequência de 480, né? E 10 kHz, mais ou menos 10 kHz. Aí vem o sinal de coagulação forced, então é um outro tipo de coagulação, tá? Então ele vai me dar essa forma de onda. Também o ponto de medida vai ser lá no T12 com R28, lá na placa PCI-MB, né? Aí você tem que pegar o esquema da placa, né? Aí depois tem um sinal bipolar, o corte bipolar, também o mesmo sinal aqui, né? Aqui ele também vai me dar o bipolar coagulação, a mesma coisa, vai me dar um pulso e um período aqui ó, de 33 milissegundos, mais ou menos 1 milissegundo, né? Tolerância. E aqui o sinal de excitação da fonte chaveada, né? Então, lá na fonte chaveada, além de verificar aquelas tensões lá, se estão ok, eu vou ter que verificar esse sinal aqui, ó, lá no local. No R14, 16, 18 e 20, né? Lá no esquema da placa 1 de 2, né? Da placa MB, eu vou ter que verificar isso aqui, ó. Se eu tenho essa tensão aqui de 6 a 8 volts, né? Nesses pontos aqui, né? Do R14, 16, 18 e 20, verificar essa forma de onda, tá? Mais ou menos de 6 a 8 volts, tá bom? E tem uma pequena oscilação negativa aqui de menos 3 a menos 6 volts. E o período aqui é de 13 milissegundos. Então, quando eu piso lá no pedal, né? Então, quando eu aciono aqui, ó, acionado, o pedal acionado, né? Lá no CI 11 e R22, eu vou ter esse pulso aqui, ó. Eu tenho que ter esse pulso, tá? Então, depois que eu verifico lá em cima, quando eu pisar lá no pedal de corte para 300 watts, eu vou ter esse pulso, né? Quando eu pisar lá no 300 watts para fazer esse aqui com carga. Quando eu coloco uma carga de 300 ohms aqui, ó, né, eu já vou ter esse outro tipo de pulso, tá? Aquele pulso de cima vai se transformar nesse, tá bom? Esse outro aqui, ó, esse acionamento aqui é 300 watts, circuito aberto. Eu não tenho carga nenhuma, tá? E aqui é o circuito com carga. Carga de 300 ohms, tá? Aí eu tenho essa deformação na minha onda. Tudo isso com osciloscópio. Então, aqui é a mesma coisa, eu vou ver lá na fonte chaveada, né, no R95 mais o R96, eu vou ter essa forma de onda, mais ou menos 9,5 a 11,5, vou ter esse pulso aqui, mais ou menos esse modelo aqui, né, tem que conectar lá, né, verificar isso, né. Aí ele fala aqui, ó, tem que fazer esse teste com o conector sem nenhum desconectado, tá? Depois eu vou ter que ver o sinal de HV, que é o sinal de alta tensão, né? Então, vou verificar lá no anodo de D5, na placa MB, né?
verificar se eu tenho sinal ou não, né? Ele fala aqui que é sem sinal e tem que ter uma amplitude dele aqui, ó, de 2 volts, mais ou menos 0,2, tá? Depois eu tenho um sinal lá no anodo de novo, no D2, mas agora acionado com a carga, tá? Então com a carga, né? Acionado com a carga de coagulação e sem carga, né? Eu só seleciono a coagulação e sem carga. Então eu vou ter que ter essa forminha de onda aqui, ó, tá? Coagulação sempre essa forma de onda. Depois eu vou verificar o modo spray, né? O modo spray com a carga de 300 ohms, eu vou ter essa forma de onda. 350 a 450 volts, né? Mais ou menos com a frequência de 30 Hz, né? Mais ou menos 1 Hz. E o meu sinal VCOM, lá no meu R101 PCI, né? Na placa de PCI, né? Um sinal contínuo que varia de 200 milivolts a 3,5 volts. Depende do modo de potência selecionado, tá? E por aí vai, né? Então, aí agora ele me dá, igual eu falei para vocês na aula passada, né? Eu tenho um troubleshoot, né? O troubleshoot, né, os defeitos e prováveis soluções do defeito, né? Lembra que nós estávamos falando da aula passada aí, o diagrama de Chikawa lá, de causa e efeito, né? Então eu tenho o defeito apresentado, observação e a causa, né? Então tá lá, o equipamento não liga, né? Os LED do painel não acende, né? Aí eu tenho, o que pode ser? Fusível aberto, fonte chaveada com defeito, cabo de força interrompido, chave desligada, desconexão interna do painel para a placa principal, né? Verificar os chicotes, mau contato do chicote, falta de tensão de alimentação, aquelas que a gente viu lá no início, né? Liga, mas não sai potência. Aí ele fala aqui, observação. Essa observação é em algum modo, né? Então, em algum modo que não sai potência, emite um som na hora que você pisa no pedal ou não, né? Aí você vai verificar o cabo interrompido, a falta de tensão lá da fonte de alta tensão, né? Falta de sinal de excitação, então é lá do bloco de potência, né? Os transistores do bloco de potência queimado ou aberto, né? E verificar o sinal VCOM, né? VCOM lá na placa MB, que o VCOM é esse aqui, ó, que a gente acabou de ver aqui, ó. Sinal VCOM, tá? Tem que ter lá 200 milivolts, né? Mais ou menos 3,5 volts, tá bom? Aí ele funciona, mas a potência está muito fraca, né? Aí você vai ter que verificar. Potência fraca geralmente é o circuito de tensão, de alta tensão. Tá com problema, né? Circuito aberto, transistor queimado, né? O transistor em curto, tá? Potência intermitente. Ele liga, mas você pisa no pedal, ele corta, não corta, corta, não corta, mesmo acionado o pedal. Aí tem que verificar mau contato interno, mau contato lá dos contatos, que é do pedal ou da caneta, né? Ligação ou solda fria lá dentro da placa-mãe, né? No circuito de alta tensão. Queimadura por contato do endoscópio, né? Então tá falta do S-cord, né? Ligação da parte metálica com o endoscópio. Para você ligar qualquer equipamento no bisturi, né, no caso de equipamento de laparoscopia, você tem que aterrar, a gente tem que fazer a equalização dos terra, né? Então tem que ligar todos terra no mesmo ponto. E o pessoal não liga isso, aí o endoscópio passa choque para o paciente ou para o operador. Queimadura na placa, né? Utilização incorreta da placa, né? Aí é aquele negócio que eu falei. Se a placa não tiver fixada bem na pele, vai dar queimadura ou vai dar choque no paciente. Se a placa não tiver fixada direitinha, vai dar um efeito capacitivo e queimar a pele do paciente. Estimulação neuromuscular. Isso aí é o seguinte, se o paciente está lá tendo algum movimento muscular, né, tremendo, é porque não está tendo o aterramento, o escoamento devido ao retorno do terra. Então, o paciente, toda a corrente está passando para os músculos do paciente, por isso que o paciente está se tremendo.
né? Aí ele até fala aqui, ó, falta do aterramento ou aterramento da rede elétrica mal feita, ou falta do pino terra, né? Que o povo arranca o pino terra. O equipamento, quando e usa a presença interferência no circuito de áudio, né? Aí tem que verificar o CI, o 21, né? Na placa de CPU, as características dele. Se ele fala aqui que tem que usar o equipamento da Harris, né? Então, da Harris por Signet, tá? Então, tem que verificar isso aqui. Porque isso aqui foi algum problema que já verificaram que aparecia alguns componentes de alguns fabricantes. Aqui temos um outro aqui, o equipamento com atraso na inicialização do painel. Geralmente demora a aparecer, o painel não aparece, é problema de CPU, tá? Então a CPU geralmente está danificada, né? Não tem um pulso de clock, né? Algum problema lá na placa de CPU. Os relé K1 e K2 do circuito bivolt da placa MB atracando ao ligar o equipamento. Então são os transistores que fazem o chaveamento desses relé, né? E estão em curto ou aberto, tá? Equipamento com a saída de potência CCM acessório ao acionar Head Switch, né, que é as canetas manual, né? Então aí vou ter que ver o relé K3 e lá na placa de PCI RF, né? Equipamento não apresenta potência na saída, é a mesma coisa, né? Aí eu tenho que ver a fonte chaveada, tem que ver os transistores lá em cima que a gente olhou, tem que verificar os relés, se está atracando, se estiver atracando, tem que ver se não está fulgurando ou se os contatos estão oxidados ou danificados, né? O transformador é muito difícil de dar defeito. Se os transformadores de baixa potência estão danificados, capacitor C11 da PCI MB também danificado, né? Equipamento não apresenta acionamento do comando manual ou pedal, quer dizer, mesmo você acionando a caneta ou o pedal, esse bichinho o aparelho não solta a potência, né? Então, acrescentar capacitor de poliéster, né? Aí ele fala para acrescentar os poliésteres de C1 e C5, né? De 1,8 picofarad, tá? Tem que fazer essa troca, né? E observar lá o T1 ao T10, na placa de relé pode estar danificado, ou em fuga, né? Ou em curto. Sinal de RF diferente do especificado, né? Aí, sem sinal distorcido, ou sinal em nível DC. Aí, mais uma vez, tem que verificar, né, o CIU2 da placa de CPU, pode estar danificado, né? Ou fazer a substituição dele, tá? E no mais, pessoal, aí parte para a parte de ajuste e calibração, né? Então aí você tem que entrar no modo. Aí ele já dá um roteiro aqui para você fazer a calibração. Tem que entrar no modo de calibração, né? Aí é preciso selecionar simultaneamente, né? O modo corte para cima, né? Com a tecla up down, né? Selecionada lá no painel, né? Aí liga o equipamento, aí ele entra no programa de calibração, né? Ele já entra no modo de calibração. Aí lá no painel ele vai falando, né? Lá no painel vai indicar a letra C, né? E o painel de COG vai ficar, de coagulação, vai ficar todos apagados, né? Lá no display bipolar irá ser exibido uma posição do parâmetro da seleção, no display de coagulação exibir o valor do parâmetro e no de corte, né, vai mostrar a potência do modo selecionado, para você verificar se está certinho. Aí ele vai dar exatamente isso aqui, ó. Para o corte puro, lá o parâmetro de ajuste é 16, tem que estar 16, para uma potência de 300 com mais ou menos 5 watts de variação, com a carga de 300 ohms. E, né, se você colocar uma carga de 300 ohms lá, ele vai ter que dar essa potência mínima e esse ajuste parâmetro. E vai aparecer lá nos displays, igual ele falou aqui, tá? Aí você faz esses ajustes, né? Tem uns potenciômetros lá para você ajustar, tá? Aí tem a calibração do circuito sem secar, né, que é o controle de corrente de fuga, né? Ele tem um sensor Hall lá na frente que faz essa análise dele, tá? Aí tem que conectar a placa de terra, né? A placa da caneta, né? E com o analisador com 150 ohms de impedância, acionar a tecla de corte,
né? Com isso, gira o R9 lá na placa, que é um, um conector, né? É o resistor da placa terra, né? No sentido anti-horário, até o circuito começar a agir. Que ele é o circuito de segurança, né? Quando ele começa a apitar, você volta, né, no sentido anti-horário e faz a atuar. Tira e conecta o conector e verifica se está funcionando isso, tá bom? O outro aqui é a calibração do circuito bivolt, né? Tem que desconectar o CN1 da placa, né? Girar o RV1 também, é um potenciômetrozinho, né? Totalmente no sentido anti-horário, e alimentar o equipamento e verificar, né? Verificar no sentido horário até que o relé K1 atraca. Quando o relé K1 atracar é porque eu consegui ajustar a tensão de 150 volts, né? E depois eu tenho que verificar com um varivolt, né? Se o relé faz a mudança. Então eu tenho que colocar o equipamento ligado num varivolt, né? Analógico, colocar aí de 110 até 220 e verificar se o relé atraca, né? Ele tem que mudar quando você passar da tensão acima de 150, 170, ele tem que atracar e desatracar. Ele mostra o relé aqui, ó. Para 110 volts, o relé atraca, né? Então ele fecha o transformador lá para 110. E para 220, o relé não atraca, ele fica aberto. Então ele sai de. Ele começa atracado, depois ele passa para 110, para 220 e desatraca, fica aberto. Aí tem que observar isso. Aí, fora isso, ele tem algumas coisas que é só o fabricante mesmo, tá? Aí o fabricante tem algumas atualizações de placa de CPU, né? A placa MB, né? Nessa versão aqui, ó, versão 0 e 1, tem que verificar a placa, tá? Qual a versão da placa? Se a placa do SS for versão 0 e 1, você vai ter que usar a versão da EPROM 1.2, né? Substituir o C11, né? De 1 micro de 250 para 400 volts, né? O dissipador da fonte, acrescentar um porta-fusível com rabicho, né? E o fusível de 6 amperes, de 6 milímetros, né? Então tem que mudar isso aí. Aí tem que. Isso aqui já são instrução do fabricante, tá? De atualização de placa, né? Aí, instruções para instalação. Aí é instalação normal, né? Conecta os acessórios, liga o pedal, né? Conecta a placa de comando, conecta a caneta, ou, se for o caso, uma pinça bipolar, né? Liga a chave on, sai do modo standby. Quando você liga ele fica no modo standby, né? E seleciona o corte ou blend, seleciona a potência para cima ou para baixo, depende do qual a potência você vai usar, acionar os pedais, né? Ou a caneta, né? E começar a trabalhar, tá? Aí com isso aqui a gente já liga no analisador de bisturi, né? E de analisador de bisturi, e você já faz verificar se tudo isso que você fez já vai sair. Cadê o painel, a potência aqui, ó? Aí lá no analisador, você vai ter que ver exatamente isso aqui, ó, tá? No analisador você vai colocar corte puro, geralmente a gente faz aqui com 500 ohms, né? A gente pega um médio aqui, né? Você não faz, geralmente a gente não faz todas essas colunas. A gente pega aqui, corte puro. Corte puro eu vou fazer só com resistência de 500. Tá, se ele fez com 500 aqui, ele tem que me dar 230 watts, mais ou menos 40% aqui, 40 watts de diferença, né? Aí o blender tem que me dar 200. O Blend 2, 160, né? Lá no o bipolar corte puro, ele tem que me dar 8 watts, né? O bipolar com coagulação tem que me dar 10 watts. Isso é lá no analisador. Se ele responder a isso aqui, o aparelho está calibradinho, tá? Perfeito. Perfeito e liberado para uso. Tranquilo aí? Pessoal, todo mundo foi dormir? Tranquilo, professor. Ah, 100%. Tá, pessoal? Então,
Isso que eu queria passar para vocês hoje aqui, tá? A nossa reunião de hoje aí foi mais ou